Dupla resenha na área, com mais um vídeo aqui pra vocês sobre Copa do Mundo. Deixa o like aí, galera. Ajuda a gente aí, valeu? Vamos lá. Vamos lá. O vídeo de hoje é quais jogadores, quais promessas podem explodir aí nessa Copa do Mundo, né? Temos uma Copa do Mundo aí recheada de bons jogadores. É verdade. Jogadores novos estão aí explodindo nos seus clubes e que podem se consolidar aí nessa Copa do Mundo de 2026. Fizemos uma listinha aí para falar para vocês aí de cada um deles, né? O que a gente acha. Sim. Vamos começar aí com o Nico Paz, um meia argentino. Esse menino aí de 21 anos, né? Ele fez a base pelo Real Madrid, mas não teve muita chance lá no time principal do Real Madrid, né? Foi vendido para o Como, da Itália, e lá no Como, esse ano, nessa temporada, nessa última agora que se encerrou agora no meio do ano, sob o comando de Cesc Fábregas, aquele mesmo, Fábregas, treinador lá do Como. Ele explodiu, jogador assim, muito talentoso, um cara alto, de 1,86 m, mas com muita habilidade, um jogador que despontou assim no campeonato italiano e fez a diferença com o Como, inclusive ajudou na campanha para levar o Como para a Champions League no próximo ano, na próxima temporada, né? Então assim, fez uma temporada espetacular pelo Como e já se fala até que o Real Madrid quer recomprá-lo. Por quê? Porque o Real, quando vendeu ele para o Como, deixou uma observação lá no contrato, né? Que ele tinha a chance de recomprá-lo, né? Ou, do contrário, se ele for vendido também para um outro grande aí, né? Do mundo, o Real Madrid também vai ganhar em cima disso. Mas já se especula que o Real quer recomprá-lo. Então a gente vai esperar isso daí para ver o que vai acontecer na vida desse rapaz aí nos próximos meses, né? O que vai acontecer com ele na Copa do Mundo. Dizem também na Argentina que ele pode ser o sucessor do Messi, quando o Messi se aposentar da seleção. Ele é um meia que joga, chuta bem de fora da área, faz excelentes lançamentos, tem bons passes. Então assim, se criou muita expectativa em cima desse rapaz. Vamos ver o que ele vai apresentar pra gente aí na Copa, né? Sim, é verdade. E responsabilidade, né? Ser possivelmente aí o sucessor do Messi, né? Já desponta aí com uma grande responsabilidade, né, meu amigo? Exatamente. E é isso aí. Vamos dar continuidade, pessoal, na nossa lista aí, né? De prováveis destaques aí, de promessas que podem brilhar na Copa do Mundo. Então eu vou continuar aqui a nossa lista com o Nico O'Reilly, né? Ele que é o inglês, tem 21 anos, né? E o que me impressiona nele é a altura. Ele tem 1,93 m de altura. Então, assim, é um defensor, né? Pode jogar no meio de campo também. Mas eu acredito que com essa altura toda no meio de campo vai ficar meio difícil, né? Historicamente, a gente tem aí ou atacantes ou defensores, né? Com 1,90 m para cima. Defensores eu me lembro de muito poucos, mas aí ele fez a base dele no Manchester City. Ele vem ganhando espaço, né? Lá na Inglaterra, os clubes, quando tem alguns jogadores que estão começando, eles colocam principalmente nas Copas locais, né? Na FA Cup, na Copa da Inglaterra, enfim. E aí ele vai ganhando algumas oportunidades. E o que me chamou a atenção nele é que ele é canhoto, né? Apesar de ser um defensor ali, ele é canhoto. Como a gente falou em outros vídeos, é muito difícil, né? Ter essa qualidade, né? De ser um defensor e ter como pé principal o pé esquerdo. E atualmente ele vale aí, né? Segundo os dados aqui que eu puxei aqui, atualmente ele tem um valor de mercado de 54 milhões de euros. Claro que quanto mais oportunidade ele tiver, dependendo, né, das oportunidades que ele tiver na Copa do Mundo, isso pode valorizar cada vez mais, né? E é natural que um jogador jovem, né, de 21 anos, vai ter outras oportunidades e vai acabar sendo valorizado naturalmente com o tempo. Uma curiosidade sobre ele é que ele passou por todas as seleções de base da Inglaterra. Então, assim, vem de se confirmar, né, nessa Copa do Mundo. Eu acredito que é um grande nome aí pra gente ficar de olho nessa Copa, né, e possivelmente nas próximas e nos próximos anos também, falando de Manchester City, né? Vamos ver o que ele vai apresentar aí pra Inglaterra, né? Muito bom, muito bom. Excelente zagueiro. Já vi alguns jogos dele, inclusive na FA Cup. Ele atuou muito bem. Muito bom jogador. E é o diferencial que você falou, né? Um zagueiro canhoto, né? Canhoto, exatamente. Zagueiro canhoto. Vamos lá? Vamos seguir nossa lista? Bora. Mais um jogador aí que, na nossa opinião, a gente acha que pode explodir aí nessa Copa do Mundo é o brasileiro aí, Ryan, né? Cria aí da base do Vasco. Um jogador que já vestiu a camisa da seleção brasileira do Sul-Americano Sub-17, foi muito bem. No Mundial Sub-20 também foi muito bem. E assim, ele apareceu no Vasco, né? No time de cima. Fernando Diniz colocou ele para jogar, né? Com sequência, dando sequência. É verdade. E ele despontou aí no Campeonato Brasileiro, até que foi vendido lá para o Bournemouth da Inglaterra. Isso, Bournemouth da Inglaterra. Já chegou lá, né? Mostrando bom futebol, não se intimidou. É um rapaz que tem, assim, uma força de vontade muito grande. Ele é muito habilidoso
habilidoso, um jogador muito bom, muita força física, um chute muito potente. Preciso, né? Aquele jogador que joga ali de meia direita, que puxa pro meio e finaliza bem, tem um bom passe. E vou te falar, eu li uma reportagem essa semana que ele é um dos jogadores mais valiosos da seleção brasileira. Caramba, que legal. No atual momento, né, desses jovens aí, né? Ele despontou aí, foi chamado pelo Ancelotti aí, né? O pessoal meio que não esperava muito o nome dele, né? Realmente. Foi assim, uma grata surpresa, digamos assim. Verdade. Eu acho ele um excelente jogador e um futuro brilhante pela frente, né, cara? Assim, falando muito de jovem, seleção brasileira, o cara com 19 anos, cara, tem muito a colher pela frente. É verdade. Tem muita coisa ainda, muita bola pra jogar. E assim, se ele tiver chance de jogar nessa Copa do Mundo, pode ser que seja um nome aí, né, a explodir aí pro mundo. E já tem muitos times grandes aí da Europa de olho nele, né? Esse pouco tempo que ele tem de Europa. É porque ele mostrou todo o potencial, né? Toda a capacidade que ele tem, né? De sair, de driblar, né? A velocidade. Então, desperta o interesse, né? Dos maiores clubes do mundo, né, cara? E uma curiosidade sobre ele, uma curiosidade que eu achei muito interessante, é que ele, quando foi convocado, né? Logo após aquela emoção, ligou pro Fernando Diniz para agradecer toda aquela cobrança, né? Porque, assim, muitos jogadores, principalmente jovens, não recebem muito bem a cobrança, a pressão, né? E ele não, ele entendeu que o Fernando Diniz queria a evolução dele e acreditava no potencial dele, né? Então, assim, eu achei muito interessante, né, essa questão da gratidão dele com o Fernando Diniz. Então, ganhou mais um ponto comigo aí, né, nessa questão de torcida, de torcer pelo atleta, pela pessoa, né? Eu acredito, assim, que a pessoa, quando ela demonstra uma gratidão por alguém que ajudou ela reconhece isso. Eu torço muito pra dar muito certo. E tomara que, né, desponte cada vez mais aí no futebol mundial. Sim, legal demais. E ainda sobre isso, antes mesmo de ele ser vendido, o Fernando Diniz já falava publicamente que ele é um jogador de ponta, que era um jogador que poderia chegar à seleção brasileira. E assim, tudo que o Diniz falou se concretizou, né? Se concretizou, a gente só não esperava que fosse tão rápido, né? Tão rápido, é verdade. Mas que colha bons frutos aí na seleção e na carreira dele, né? Eu torço muito por jovens atletas de bom caráter, que parece que ele né? Isso aí, muito legal. Próximo. Vou continuar, meu amigo, mas eu vou só fazer uma ressalvazinha, que eu tinha anotado aqui o Leonard Carr, da Alemanha, de 18 anos. Ele é um meio de campo ali do Bayern de Munique. Ele, infelizmente, eu vi a notícia hoje aqui, cara, que ele foi cortado por lesão. Ele foi cortado da Copa do Mundo. Ele tava na minha lista aqui, né, como uma possível surpresa, né, uma boa surpresa pra Copa, mas infelizmente, né, foi cortado. E assim, desejamos aqui uma boa recuperação, né, porque é um atleta jovem, teve o seu sonho da primeira Copa do Mundo frustrado, e ele é considerado uma das grandes promessas aí da geração, né, dessa nova geração da Alemanha. Mas fica o nosso abraço aí pro Leonard Carr, né, que tudo dê certo aí, que você se recupere e volte na próxima Copa com mais força. Mas vamos continuar aqui, né, eu anotei aqui também o nosso amigo Andreas Schuldelberu. Eu acho que eu falei certo, hein, meu amigo? Eu vou anotar só como Andreas, tá? Ele é da Noruega, ele tem 22 anos, 1,77 m. Atualmente ele tá no Benfica, né? Já participa de alguns jogos do Benfica, inclusive aí participou, né, da última campanha na Champions League. E ele é um atleta que chuta com o pé direito. Eu anotei aqui que o valor de mercado dele hoje gira em torno de 31 milhões de euros, né? Ele é um meio campista, ele é muito promissor, né? Vem fazendo bons jogos já pelo Benfica, assim, além de uma promessa, já é quase uma realidade, né? Não é só uma promessa. E eu, pesquisando um pouco sobre ele, eu esbarrei em uma notícia não muito boa, né? Porque ele se envolveu numa polêmica aí, cara, recentemente, né? No final do ano passado, mais especificamente, que teve um vídeo vazado com menores de idade. Então, assim, manchou um pouquinho, né? Essa questão fora de campo, mas, né? A gente sabe como é que é essa questão de jovens, muito dinheiro, muita fama, né? Muito assédio. Então, assim, que ele coloca a cabeça no lugar. Parece que ele se arrependeu, né? Pediu desculpas e tudo mais pelo acontecido. Mas falando de campo, é uma das promessas aí, né? E vai jogar do lado do Haaland, né, cara? Então, assim, é uma expectativa que a gente cria em torno do futebol, né? Que ele colando ali do lado do Haaland, ele pode sim vir a apresentar um bom futebol. E eu coloco a Noruega, né? No outro vídeo que a gente fez, a Noruega como uma possível boa surpresa para a Copa do Mundo, né? Vamos aguardar para ver se esse nome vai se confirmar dentro de campo, né? Essa expectativa. Com certeza. Ainda falando aí desse jogador, né? Andreas Schjelderup, ele é um excelente meio-campo, cara. Eu vi alguns jogos dele aí né, na Liga, né? Sim, Portugal, né? Isso, ele fez muita diferença nos jogos. Ele é um jogador muito habilidoso. E eu acredito aí que jogando pela seleção da Noruega, ele pode colocar o Haaland muitas vezes na cara do gol. Eu vi que ele dá algumas assistências, né? Costuma dar algumas assistências, tem alguns gols, inclusive. Bate bem na
bola. É isso aí, vamos ver o que ele vai apresentar pra gente aí, né? Junto com a Noruega na Copa do Mundo. Bora ver. Vamos seguir? Bora pro próximo? Bora. Próximo nome que a gente anotou aqui na lista é Endrick, do Brasil. Endrick, que garoto novo aí também, né? 19 anos. Sim. Despontou aí muito cedo aí, né? No futebol aí. Foi vendido pro Real Madrid aos 18 anos. Sim. Né? Não teve muita chance no Real Madrid. Teve pouca chance, na verdade. Não jogou o esperado com as poucas chances que teve. Sim. Aí agora, no meado aí, no final do ano, né? Início do ano, ele foi pro Lyon da França, né? Sim. O Lyon pegou ele aí por empréstimo e ele simplesmente despontou no Lyon. Foi mesmo, jogou bem, né? Jogou muito bem, foi titular em vários jogos, foi reserva em alguns, porque parece que o técnico tinha uma certa birra com ele, não sei dizer exatamente porquê, mas toda vez que começou jogando ou que entrou no segundo tempo, fez diferença, seja com passe ou com gols. Sim. O Endrick também, que é um jogador de base, né, de seleção, esteve nas seleções de base, um jogador muito forte, fisicamente, canhoto, chuta muito bem, finaliza muito bem. É um jogador, é aquele tipo de jogador que não tem bola ruim, ele vai em todas, briga por todas, né? E assim, não é muito alto, não tem um porte físico muito alto, é baixinho, mas o menino briga, ele é brigador. E é habilidoso, né? É habilidoso. Inclusive, né, teve um amistoso aí do Brasil, né, essa semana contra o Egito, e ele entrou e fez um gol. E assim, cara, se tiver oportunidade na Copa, tenho certeza que ele vai abraçar aí com unhas e dentes para poder tentar dar o melhor dele. E pode ser uma grata surpresa aí pra gente, né? Vai dar trabalho, né? E como uma mudança, né, de ambiente, né, mudança de clube, fez bem pra ele, né? Banco lá, jogado, né, cara? Isso, tava no Real lá jogado, quase sem chance de jogar, né? Entrava muito pouquinho, muito pouco. Aí o Lyon pegou ele por empréstimo e deu no que deu. Conseguiu a vaga na Copa do Mundo através dos jogos que ele fez teve a oportunidade, Lyon, né, de se apresentar, né, de mostrar, né? Sim, exatamente. E se ele tivesse no Real Madrid, acredito que ele não teria sido chamado, porque não tava jogando. Não. Mas é isso aí, vamos lá, vamos seguir, pessoal. O nosso último nome não é nem uma promessa, né? Nosso último nome, ele já é uma realidade, né? Já foi campeão, inclusive, aí, em muitos campeonatos importantes que eu vou falar agora. Ninguém menos que Lamine Yamal, né? O nosso craque aí do Barcelona, que dispensa apresentações, né? Na verdade, eu acho que o Lamine Yamal já é uma realidade, não é uma promessa. A gente colocou na lista por ser a primeira Copa do Mundo dele, né? Então, eu acho que é relevante a gente, né, falar de jovens jogadores, né, que a gente espera muito na Copa do Mundo. E apesar de ele já ser uma realidade, ele tem só 18 anos, né? Já foi campeão aí da La Liga, já ganhou a Supercopa da Espanha, já ganhou Copa do Rei. Como eu falei, ele foi campeão da Euro, né? Da Euro 2024 com a Espanha, sendo um dos principais jogadores, inclusive, né? Um dos destaques da Espanha. Então, assim, na verdade não é uma promessa, já é uma confirmação e, assim, o que a gente espera do Lamine Yamal é uma excelente apresentação, né? Juntamente com a seleção da Espanha. Seleção essa que no meu cronograma lá, na minha tabelinha, chegou na final. Não sei se foi campeão, meu amigo, mas eu não sei o que você acha aí do Lamine Yamal, da seleção da Espanha, né? O que a gente pode esperar deles aí? Qual é a sua opinião sobre ele, sobre a Espanha? Cara, como você falou aí, né? O Yamal já é um craque. Ele já é um craque, entendeu? O que a gente espera dele, né? Como vai ser a primeira Copa do Mundo dele, a gente espera ver o que ele faz no Barcelona, ele fazer na Copa, né? Por isso até que ele entrou na nossa lista, né? Ele não é uma surpresa, não é um jogador que pode, né, explodir, mas assim, ele já explodiu, né, na verdade. Mas assim, o que a gente quer ver ele na Copa, como ele vai se comportar. Na Copa, exatamente. Eu acredito assim, que ele vai ser um diferencial para a Espanha também na Copa, cara, acredito. Vai ajudar, né? Vai ajudar muito, né? Acredito, vai, com certeza. É um jogador aí, que já está acostumado a grandes jogos, exatamente, né? Talvez não sinta o peso, né, da decisão ali, né, daquela... mesmo sendo tão novo, né? 18 anos só e já é campeão da Euro, né? Que loucura. Pois é, cara. Imagina, já pensou, um cara, 18 anos, tá começando a vida agora, já disputou uma Euro, já disputou La Liga, já disputou Champions. Já tem uma bagagem, né? Com tão pouco tempo de experiência, né? Já tem. É isso, né, meu amigo? É isso aí. Então é isso, galera. Encerramos nossa lista aí, mais um vídeo. Isso aí. Valeu? Ajuda a gente aí. Deixa um comentário aí o que vocês acham, se a gente esqueceu alguém aí nessa lista. Tem mais alguém aí? Fala pra gente. Vocês concordam? Valeu? Valeu, um abraço a todos. Até a próxima. Isso. Valeu, galera. Um abraço.